Entrevistas, comentários, debates e muito mais informações. Programa Lato Senso, onde a arte, educação, saúde, cultura, política e religião assume um lugar de destaque. Todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas, na Rádio Cruz das Armas FM 104,9. Programa Lato Senso. Ligue 3242-2131 e participe. Programa Lato Senso. O ouvinte em primeiro lugar. Programa Lato Senso. Apresentação Edson Gomes. Boa noite. São 20 horas e 4 minutos. 8 de janeiro de 2020. O primeiro programa do ano, o primeiro Lato Senso do ano está começando. Rádio Cruz das Armas FM 104,9 está apresentando Programa Lato Senso. Aqui na 104 FM você faz valer os seus direitos. Ligue 3242-2131. 104 FM, seriedade e compromisso com a comunidade. Queria mandar inicialmente boa noite para os meus amigos, minhas amigas que mora no Conjunto Bela Vista, no Cristo Redentor. Nosso boa noite para os amigos e as amigas do Jardim Itabaiana. O nosso boa noite para as amigas e os amigos Vale das Palmeiras 1 e 2, Jardim Bom Samaritano, Cruz das Armas e bairros adjacentes. Desejar a todos que tenha um 2020 de muita paz, muita felicidade, de muita prosperidade, que volte o emprego, que tenha um bom ano de estudo, enfim, que o ano de 2020 seja muitíssimo melhor do que o ano de 2019 e que todos possam ao final de 2020 dizer que 2020 foi um ano muito bom. Mandar uma boa noite para meu amigo Juarez de Souza, o Coxinha da Paraíba, né, que a cada dia mais tem trabalhado para colocar o programa do Coxinha da Paraíba no ar, né, dentro dos seus estudos, tem melhorado a qualidade do seu estudo, tem melhorado a qualidade do áudio e tem feito aí nas redes sociais um apelo para construir um estudo cada vez melhor. Dizer a ele que 2020 com certeza será um ano de sucesso para o Paraíba Coxinha e para o programa do Paraíba Coxinha. Principalmente para a TV Coxinha. Deixar uma boa noite também aqui para Ana Lúcia, que fica aqui nos bastidores do programa, ela que é responsável pela transmissão, pela nossa, às vezes, a qualidade do áudio, para melhorar a qualidade do áudio, melhorar a qualidade da imagem, enquadramento da imagem, que durante o ano de 2019 esteve o tempo todo conosco, tentando levar aos nossos face friends nas redes sociais o melhor que se podia fazer com aquilo que nós dispomos. Dizer aos nossos ouvintes da 104.9 Cruz das Armas FM que o programa está disponível nas plataformas do Facebook, na página do professor Edson Gomes, e também vai estar a partir de amanhã na plataforma do YouTube, na página do professor Edson Gomes, também no YouTube. Então, aqueles que desejam fazer uma releitura do programa, voltar a assistir ao programa, podem entrar nas nossas páginas e fazer uma retrospectiva, fazendo uma releitura do programa, revendo o programa, fazendo anotações do que foi dito, do que deixou de se dizer, né? De certa forma fazendo uma análise do programa. O programa de hoje espera o
o Dr. Alandelon Cruz, né, que durante a semana nós mantivemos contato, e ele é o nosso entrevistado de hoje, Dr. Alandelon Cruz, que é policial militar licenciado, advogado e coordenador da Força Tarefa PMPB, que ele, quando ele chegar, ele vai falar sobre o retorno dos PMs licenciados às fileiras da PMPB. E a gente espera que ele consiga chegar. Tem problema de trânsito, alguns problemas, e termina aí deixando a gente, às vezes, não cumprindo o compromisso na hora esperada. Mandar um abraço especial também aqui para Rafael Santos, que tem acompanhado nosso programa, né? Nós estivemos juntos aí brindando aí as festividades de Natal, e deixar para ele um abraço, para ele e toda a sua família, desejando também um feliz 2020, né, de sucesso e prosperidade. Mandar um abraço também para Evatiel Almeida, né, que entrou aqui, está conosco no programa. Agradecer sempre a sua participação no programa, tem sido de fundamental importância. Dizer que nós ficamos muito felizes com a sua participação. 2020 será um ano de mudanças, né, sobretudo no panorama político, econômico e social da Paraíba. E uma das notícias que nos tem chamado a atenção, e a gente tem acompanhado esse processo, é a construção, né, ou a aprovação de uma fundação pública. A princípio a gente tem lido como fundação ou empresa pública. De fato, não sei especificar ainda se é uma fundação ou se é uma empresa pública, que vai assumir a gestão dos hospitais públicos no estado da Paraíba. Até 2019, até 2018, para ser bem mais específico, os hospitais da Paraíba, os hospitais do estado da Paraíba, as UPAs, algumas UPAs, hospitais regionais, né, vinham tendo a gestão administrativa feita por uma organização social. Entre essas organizações sociais a gente pode citar a Aqua, a gente pode citar aí a Cruz Vermelha e entre outras, né? Nós acompanhamos esse processo em 2014, 2015, 2016. Agora em 2018 abriu-se uma celeuma muito grande em torno dessas organizações sociais, com acusações de desvio de verba, desvio de finalidade, pagamento de propinas e etc. E o governo João Azevedo enviou uma mensagem à Assembleia Legislativa criando aí uma empresa ou uma fundação que vai gerenciar diretamente esses hospitais. Essa fundação ou essa empresa pública, ela funcionará no mesmo modelo ou nos mesmos moldes ou de forma muito semelhante ao que já acontece na administração pública federal, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também criou a empresa brasileira de administração hospitalar. Nós tínhamos os hospitais de clínicas, nós tínhamos os hospitais clínicos, os hospitais universitários, né, e algumas unidades de saúde que pertenciam ao governo federal, ora estavam alocados no Ministério do Planejamento, ora estavam alocados no Ministério da Educação e ora alocados no Ministério da Saúde. Isso, de certa forma, desorganizava as contas do governo federal, e com a criação da empresa brasileira de administração hospitalar, esses hospitais, os hospitais clínicos, né, os hospitais, os HUs, principalmente os HUs, eles tiveram um local definido, de certa forma tiveram assim um norte para dizer assim: agora nós pertencemos a uma estrutura administrativa. Embora alguns dos seus servidores, os mais antigos, uns estão locados no Ministério da Educação, outros são locados no Ministério da Saúde, outros são locados no Ministério do Planejamento,
mas de certa forma o hospital agora, depois da criação da Empresa Brasileira de Administração Hospitalar, o hospital ficou, enfim, colocado dentro dessa estrutura, e todos os hospitais do governo federal, as unidades de saúde que pertencem ao governo federal, são hoje administradas pela Empresa Brasileira de Administração Hospitalar. Uma notícia boa que a gente traz, iniciando esse 2020, é a notícia das chuvas, né? A gente tem parte do sertão que enfrenta problemas com a seca, com a falta d'água. Nós temos Cariri, que enfrenta problema com a falta d'água. A gente sabe que nesses municípios onde tem falta d'água, a gente tem os moradores, os munícipes dessas cidades têm muita dificuldade, sobretudo com a criação de animais, com pasto, né, com as plantações das chamadas as plantações das leguminosas, que, enfim, do milho e etc. Então a gente traz a notícia também de que as chuvas, né, chegaram aos municípios de Cajazeiras, de Patos, de Souza, e segundo a ESA, mais 78 municípios da Paraíba já estão sob alerta devido às chuvas. Isso é bom porque tem aumentado os níveis de água nos reservatórios, né? E a gente espera que chova mais, que esse reservatório chegue aos seus níveis ideais, que é para que a gente possa de fato manter nessas localidades, nesses municípios, nos municípios que dependem desses reservatórios, a gente possa manter aí abastecimento de água. Nós temos aí o abastecimento em Boqueirão, nós temos o abastecimento aí em Coremas, que são grandes açudes, né, grandes reservatórios de água, né, que dá uma certa, quando ele chega aos seus níveis, né, ideais, a gente tem aí uma segurança hídrica, né, que mantém aí o pessoal, os munícipes dessas cidades que dependem desses reservatórios, eles ficam com uma certa segurança, inclusive melhora a qualidade de vida. São 20 horas e 16 minutos, né? Hoje, 8 de janeiro de 2020, você está assistindo o programa Lato Senso. Dizer aos nossos Face Friends que o programa Lato Senso está sendo transmitido também através do nosso canal no YouTube, no canal do professor Edson Gomes, e no nosso canal também no Facebook, no canal do professor Edson Gomes. Solta um beijezinho aí para ver se descansa a garganta. Programa Lato Senso, sua revista radiofônica semanal, todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas, na Rádio Cruz das Armas FM 104,9. Ligue 3242-2131 e participe. Programa Lato Senso, o ouvinte em primeiro lugar. O Rádio Jornalismo da Cruz das Armas FM 104,9 tem compromisso com a comunidade, na defesa do interesse público, na luta contra a discriminação e desigualdades sociais. Escute e participe. Cruz das Armas FM, jornalismo a favor da comunidade. Se ligue na melhor. Se ligue na rádio que é mais você. Rádio Comunitária Cruz das Armas FM 104,9. Aqui é mais você. A Rádio Cruz das Armas FM 104,9 está apresentando o programa Lato Senso. Lato Senso. Horas 20 horas 18 minutos. Hã? Não, ainda vou cortar não. Sem corte. Mandar um abraço para nossa amiga Ana Cleide, lá no Jardim Bom Samaritano. Dizer a Ana Cleide que para nós hoje, todos temos um sentimento hoje de luto, né? O nosso amigo Dindim
Amendoim, que a gente conheceu durante muitos anos, né, que vinha padecendo de uma doença fazia dias, ele hoje veio a falecer. Nós desejamos a ele vida eterna, né, uma boa vida eterna, e aos familiares nós estendemos nosso sentimento, né, nosso sentimento de luto. Quem não conhecia o velho amigo Dindim, do amendoim, um dos mais antigos vendedores de amendoim do Jardim Bom Samaritano. Então ele deixa aí saudade para os filhos, a mãe, irmãos, os parentes de modo geral, os amigos, né, e que Deus o coloque no bom lugar. Nos últimos dias, desde a semana de Natal, nós tivemos uma polêmica muito grande com o especial do Natal do grupo Portas dos Fundos. O grupo Portas dos Fundos, né, que tem à frente um dos comediantes conhecidos, o Fábio Pochá, né? Ele fez um especial do Natal. Esse especial do Natal estava na Netflix, e quem assistiu o especial do Natal e se sentiu ofendido, sobretudo porque ofende de certa forma a religiosidade dos grupos ligados ao cristianismo. No especial de Natal, o Cristo insinua-se que o Cristo teve uma relação homoafetiva depois dos seus 40 dias no deserto. Isso tem rendido muita polêmica, inclusive rendeu um ataque à sede da produtora, né, do Porta dos Fundos, onde houve um ataque com coquetéis Molotov, tentaram tocar fogo, um grupo de cinco indivíduos tentaram tocar fogo, e terminou que um desses indivíduos, desses criminosos, foram identificados e que ele inclusive fugiu, está na Rússia, e a Polícia Federal o colocou aí na lista de procurados internacionais pela Interpol. Agora, uma decisão da Justiça, a juíza manda tirar o especial do Natal dos Portas de Fundos. A decisão foi do desembargador Benedicto Abicaí da 6ª Vara Civil, determinando que o especial de Natal Portas do Fundo, a primeira tentação de Cristo, seja retirado do ar. A liminar atende a um pedido feito pela Associação do Centro Dom Bosco de Fé e Cultura. Em primeira instância, o pedido havia sido negado. Estamos aqui com a honrosa presença do nosso amigo e advogado Alain Delon Cruz, que já senta aqui conosco. Professor Ricardo também, boa noite. Alain Delon, tome aqui assento para a gente ter aquela conversa, né? Eu já estava anunciando aqui que o meu amigo Alain Delon Cruz em breve estaria chegando. Alain Delon Cruz, que é licenciado, policial militar licenciado. Deixa eu ficar assim, é mais pra cá também, porque aí você sai, né? Aqui tem uma, a gente faz sempre, pode usar esse microfone. Eu não sabia da presença do professor. Você não me avisou nada. Verdade. Pela presença do professor. Eu faço as minhas escusas aqui, peço desculpa por não tê-lo anunciado. Portanto, você fará a sua própria anunciação. Então, trazendo aqui o nosso Alain Delon Cruz, policial militar licenciado, da minha turma de soldado de 1990. Agora nós estamos completando 30 anos de polícia. Eu digo nós, Alain, estamos completando 30 anos de polícia, porque nesses 30 anos você nunca abandonou a luta junto e em defesa de diversos policiais militares da Paraíba. Ora
nos movimentos de rua, participando dos movimentos de rua, das quais nós nos encontramos muitas vezes, e outras vezes você fazendo a sua atividade principal de advocacia, atividade de defesa, de garantia do direito, de garantia dos preceitos legais nos tribunais, em nome de diversos profissionais militares no estado da Paraíba. A tarefa de Alan aqui é falar sobre o retorno dos policiais licenciados da Paraíba às fileiras da Polícia Militar da Paraíba. Eu queria abrir o microfone fazendo vez ao professor Ricardo, para que ele faça a sua apresentação. Professor Ricardo, sinta-se bem-vindo ao programa Lato Senso. Para nós é uma honra ter os dois aqui fazendo aqui esse bate-papo. Então, eu agradeço profundamente a oportunidade que a gente está recebendo aqui de representar os policiais militares, que na verdade não são licenciados, eles estão afastados, porque o licenciamento ocorreu de uma forma que não foi dentro dos padrões da legalidade, e a gente está, acima de tudo, recorrendo numa luta grande em busca de recompor os nossos direitos. O meu nome é Ricardo, eu me considero soldado PM Ricardo, não licenciado, afastado, mas em luta para que os nossos direitos eles possam ser readquiridos, né? Que a gente possa vivenciar. É lei, então se é lei a gente vai lutar por isso. E agradecemos a oportunidade. Eu é que agradeço a presença de vocês aqui. Alan Delon, fica à vontade, faça as vezes. Traga o seu boa noite inicial aqui aos nossos ouvintes. Boa noite a todos os ouvintes da 104.9 Cruz das Armas FM. E eu gostaria também, professor Ricardo, de agradecer e inclusive enaltecer que você também está ao lado de um outro professor, porque o Edson é professor Edson, inclusive autor de vários livros, e no caso também é justamente da família policial militar. Ele é tenente da corporação, inclusive eu acredito que lotado ainda no quartel do comando geral. Então nós temos só que nos sentir em casa, porque aqui você está ao lado de um colega professor e ao lado de um colega policial militar da mesma caserna que você pertence. Então o professor foi muito feliz em esclarecer a população pessoense justamente que a condição do servidor militar que é tido como licenciado é justamente uma condição de afastado. Por quê? Porque o policial militar que se licenciou sem obedecer justamente o Instituto da Publicidade, ele simplesmente continua vinculado à corporação, mas afastado das suas atividades. Então a nossa luta e a demanda que inclusive já se encontra, pelo menos assim, legalmente já efetivada, faltando só o cumprimento do que já restou determinado pela Assembleia Legislativa, é justamente só o retorno às atividades, tanto na Polícia Militar quanto no Corpo de Bombeiros, porque nós temos aí uma emenda que desde 2014 foi justamente promulgada pela Casa Legislativa, determinando ao Poder Executivo que convoque de volta às atividades toda essa tropa de servidores militares licenciados, sem que tenha tido aí esse licenciamento publicado em diário oficial. Então é isso que manteve o vínculo justamente com a Secretaria da Administração de todo esse efetivo, de toda essa tropa de servidores, tanto na polícia quanto nos bombeiros. Então se fala mais na polícia porque realmente o efetivo de licenciados de bombeiros é menor. Mas de qualquer sorte, professor Edson, fiquei muito grato, lisonjeado justamente pelo convite para essa entrevista, para que aqui a gente possa discutir, debater não apenas o retorno dos servidores militares licenciados às suas funções, mas também justamente o reforço da segurança pública ao povo paraibano, uma vez que o maior clamor da Paraíba é justamente segurança pública. Eu digo que fico feliz aqui com a sua presença e todo o lisonjeio que ele faz a mim, né? De fato é meu amigo, né? Porque ele termina atribuindo aí a minha tarefa, professor e etc. Mas eu agradeço muito. Eu queria voltar, Alan e Ricardo, eu queria voltar a discutir mais um pouco, para que nossos
Nosso programa ele está sendo transmitido pelo Facebook, diretamente pelo Facebook no ao vivo, na live do Facebook, e também a partir de amanhã ele vai estar, eu vou te mandar o link, ele vai estar também depositado na nossa plataforma no YouTube, no canal do professor Edson Gomes. Então, por que isso eu estou dizendo? Porque depois a gente vai poder estar visitando, inclusive discutindo o programa. E eu queria voltar a rediscutir com vocês essa questão, porque eu sempre digo militar licenciado. E eu queria, assim, um dos dois que quiser voltar a debater isso, para que a gente possa esclarecer mais de fato qual seria a diferença desse militar que não está ativo, né? Uma coisa é você ter um militar ativo, ele tem um contra-cheque, o contra-cheque dele sai um valor, ele está lotado num determinado batalhão, exercendo atividade de 30 horas, 40 horas, 36 horas por semana, em um determinado ponto. E uma outra coisa é você ter um policial, que se a informação estiver errada, depois vocês corrigem, tá? Que tem um contra-cheque, esse contra-cheque sai zero, ou seja, ele tem um contra-cheque, ele continua ligado à Polícia Militar da Paraíba porque ele tem um contra-cheque, esse contra-cheque aparece lá no portal, no entanto sai zero de rendimentos mensais. Além de sair zero de rendimentos mensais, ele não tem um local determinado de trabalho. É como se ele tivesse num limbo, como se tivesse num espaço, eu diria, flutuante, nem está de fora nem está dentro. Vocês ficam à vontade para comentar, tá certo? Então assim, eu aproveito a oportunidade realmente para a gente ir refletindo e construindo aqui o entendimento sobre esse processo de exclusão do policial militar que se encontra nessa categoria. É realmente muito difícil se aceitar, se acomodar a essa situação, porque nenhum de nós nos sentimos de fora. No entanto, nós não somos permitidos atuar com aquilo que realmente a nossa profissão, a nossa função, o nosso direito, ele permitiria. Nós temos acesso ao contra-cheque, à escala de serviço, nós temos acesso a todas as situações que nos caracterizam ao policial militar. E a forma, por exemplo, como cada um de nós fomos afastados, ela é estarrecedora. O meu caso, especialmente, eu fui afastado da corporação a partir de uma discussão que eu tive com um coronel. Ele me botou para fora do gabinete dele e disse que ia me licenciar. Eu não acreditei mais, eu estava na época numa situação de estresse em alto nível. Salário atrasado, salário realmente não compensava, o tratamento não era satisfatório e a incompreensão. Naquele momento entre o descompasso, o desajuste emocional de um policial em alto nível de estresse com um superior hierárquico, permitiu que ele expulsasse. No momento em que eu saí, sem requerer o licenciamento, sem fazer o exame demissional, o exame de saúde, e não foi publicado em diário oficial. Simplesmente por determinação de um comandante, uma determinação equivocada, saiu no boletim interno do batalhão, na época o 2º Batalhão. Mais na frente, o comando geral foi obrigado a me dar uma declaração e eu a tenho, certo? Como não foi feito o exame de saúde demissional, não foi feito o requerimento, eu não requeri, não foi publicado em diário oficial. E aí, apenas por um informativo interno, eu me encontro afastado. Qualquer momento que eu vá ao centro administrativo, eu tenho acesso a toda essa documentação. Você tem acesso a todas as informações sobre como se você estivesse na ativa. Recebo o contra-cheque, inclusive. Na ativa. Zerado, né? Como que isso está se processando a nível... a gente vai voltar depois, eu acho que é um projeto de lei, ou você me corrija, uma emenda do deputado Janduí Carneiro. Eu queria que você falasse um pouco dessa emenda, como é que conseguiram construir esse processo histórico e como que conseguisse se aprovar essa emenda.
Na realidade, professor Edson, eu inclusive trouxe para deixar em suas mãos um mini dossiê do militar licenciado, ou tido como licenciado. Na realidade, a gente vê aqui que isso se iniciou através de um ofício do coronel Jarlon, que inclusive acredito que já está reformado, mas à época, em 2014, ele ainda estava em atividade dentro do Comando Geral, e o coronel Jarlon, em virtude justamente do caos na segurança pública, ele buscou oficiar a Assembleia Legislativa visando justamente solicitar providências para o retorno dessa tropa de servidores militares que estava justamente afastada das suas atividades e que a Paraíba tanto precisava desses homens e mulheres no reforço da segurança pública. Então, o coronel Jarlon oficiou a Casa Legislativa e a partir desse ofício do coronel Jarlon, justamente coube ao então deputado Janduí Carneiro, em atendimento a esse ofício, fazer uma justificativa e encaminhar uma PEC que era justamente a PEC 31, que buscava justamente o retorno às atividades dessa tropa de servidores militares licenciados. Até então não existia ainda nenhum documento oficial de resposta do quartel do Comando Geral à própria Assembleia Legislativa, dando conta de quem e quantos eram esses militares. Mas aí, a partir do momento em que a PEC tramitou legalmente na Casa Legislativa, teve justamente toda a aprovação na CCJ e em todas as comissões, e depois se transformou em emenda 37, houve a homologação pela própria presidência da Assembleia Legislativa, e diga-se de passagem que ela tramitou com a aprovação por unanimidade, tanto de oposição quanto de situação dos parlamentares. E no caso, inclusive, houve a publicação aí sim em Diário Oficial da emenda 37, como também na Casa Civil do governador e justamente em boletim do quartel do Comando Geral para cumprimento, para efetivo cumprimento. E qual é a determinação justamente dessa emenda? Ela determina ao governo do estado, chefe do Poder Executivo, que todo e qualquer servidor militar que não tenha tido obedecidos os trâmites legais de publicidade de seu afastamento, de licenciamento a pedido, retorne às suas atividades com o restabelecimento dos seus direitos, que seria justamente o que nós estamos precisando. Nós temos aí o contra-cheque que vem zerado, mas nós precisaríamos aí do restabelecimento dos vencimentos no contra-cheque e o retorno às atividades justamente nas unidades de origem. Eu, particularmente, sou lotado no quartel do Comando Geral, e aí, no caso, em sendo convocado, retorno às atividades na minha unidade de origem, mas aí vale justamente ressaltar que vai muito além de um contra-cheque zerado ou de um servidor flutuante dentro justamente do portal do servidor do estado da Paraíba. Nós temos aqui, Tenente Edson, Professor Edson, uma documentação oficial justamente da Diretoria de Gestão de Pessoas do Quartel do Comando Geral, dando conta de um licenciamento do soldado Luciano Paulino de Arruda, e que esse soldado, ele, depois de licenciado, ele simplesmente foi promovido. Hoje ele é tenente da Polícia Militar, como o senhor. Ele é tenente e ele, inclusive, Continua licenciado. Continua licenciado, só que ele foi licenciado como soldado. Mas aqui está um contra-cheque atual dele como primeiro tenente. Então, além de ter um contra-cheque zerado, muitos dos servidores militares licenciados estão ascendendo de graduação e de patente, demonstrando claramente que esse vínculo com a corporação permanece. Nós todos continuamos servidores militares, tão somente na condição de afastados. Então, o que a gente busca, inclusive, é uma abertura de diálogo com o chefe do Executivo,
para que realmente se possa chegar a um denominador de fazer cumprir o que já restou decidido pela Assembleia. Eu queria deixar aqui boa noite para os nossos Face Friends que nos acompanham aqui, Raquel Cavalcante, Josefa Cardoso lá em Guarabira, o Edinaldo Firmino nos acompanhando. Ele disse assim: grande Edson, Deus continue te abençoando, a você também, Edinaldo. Maria Vespa Líria, enfermeira, muito obrigado pela sua companhia. Fátima Maria Carvalho também nos acompanhando, e a enfermeira Fabiola também nos acompanhando. A todos o nosso boa noite e muito obrigado pelas vossas companhias. Alan, na justiça, como é que isso está se procedendo? Bom, em relação à tramitação judicial, o que ocorreu é que tanto o ex-governador Ricardo Vieira Coutinho, como também o nosso comandante-geral, o coronel Euler Chaves, durante toda a tramitação em 2014 da PEC 31 até se tornar a emenda 37, davam conta na imprensa em geral de que, acaso esses encaminhamentos da Assembleia tramitassem dentro de toda a legalidade e chegassem a um denominador comum no sentido do retorno às atividades dessa tropa de militares, simplesmente o comandante-geral declarou que iria cumprir o que fosse justamente definido lá na Assembleia. Então iria justamente fardar novamente e redesignar aí para as suas unidades de origem toda essa tropa. Infelizmente, para nossa surpresa, após a tramitação e a efetivação desse direito junto à Assembleia, houve aí uma manipulação no sentido de entrarem com a ação direta de inconstitucionalidade para suspender justamente os efeitos da emenda 37. E isso se encontra subjúdice, justamente em grau de instância superior, para que haja uma definição. Atrapalhando seu raciocínio para você matar minha curiosidade, o Williams Cabral diz assim: para reforço, Alain, não esqueça da jurisprudência Herenildo Afonso e o capitão Astemide, por favor, mate minha curiosidade. É pra já. William, eu acredito que é William Sobral Cabral. Pronto, o William, acredito que ele seja servidor militar licenciado também. Então, no caso, o que a gente pode relatar é que, além da emenda 37, que é recente, que é de 2014, nós temos aí já formada jurisprudência anterior à emenda 37, no sentido de retorno às atividades de pelo menos 3 ou 4 militares licenciados na mesma condição que nós. E no caso tem o Irenildo Coutinho, o Afonso Alexandre, e tem justamente um oficial que justamente, acredito que hoje ele seja capitão, Artime Tibério, que é lotado, acredito que ainda seja lotado, na Casa Civil do Governo do Estado. Então, o Governo do Estado tem um exemplo clássico dentro de casa, justamente na Casa Militar, e no caso, esse oficial, Artime Tibério, também se licenciou, creio que se licenciou ainda aspirante, e que retornou às atividades cerca de 4 anos depois de licenciado a pedido, e no caso hoje é capitão em exercício. Então o Irenildo Coutinho e o Afonso Alexandre também justamente faziam parte dessa lista de servidores licenciados na condição de afastado, e também por determinação judicial já retornaram às suas atividades. O que ocorre é que, infelizmente, depois não sabemos afirmar o porquê, mas houve aí uma mudança de entendimento local do tribunal no sentido de desconhecer um direito que já formou jurisprudência, porque temos aí pelo menos 3 casos concretos citados. Então, na realidade, essa mudança de entendimento depois da formação de jurisprudência é, no mínimo, um entendimento equivocado do próprio judiciário. Tanto é equivocado que, recentemente, nós tivemos aí uma decisão de uma ministra
do Superior Tribunal de Justiça, afastando qualquer indício de prescrição quinquenal, como vem sendo aí em algumas decisões erroneamente aplicada essa prescrição quinquenal em relação a servidores militares licenciados que recorrem ao Judiciário paraibano. O que nós esperamos é que essa jurisprudência possa se efetivar e que isso se torne caso concreto para todo o grupo de servidores militares licenciados, tanto porque pelo bem de cada um e pelo direito de retorno às suas atividades, como também justamente para o cumprimento da própria lei de efetivo no que diz respeito ao reforço da segurança pública, e dizendo claramente de que nós continuamos vinculados à corporação e fazendo parte do censo. William Limes Cabral Sobral, é ele mesmo. Muito obrigado pela sua participação. José Moura também aqui nos acompanhando. Professor Ricardo, se tem hoje, você tem uma ideia de quantos militares nessa condição você tem no estado da Paraíba? A gente tem um verdadeiro batalhão, em torno de 400 policiais, né? Mais especificamente 369, mas existem aqueles que têm um interesse maior em voltar às suas atividades e aqueles outros que já se acomodaram a essa situação, que abriram mão dos seus direitos, desacreditaram, porque todos foram de um modo ou de outro vítima de uma estrutura corrompida. Aquele governo que assumisse o desiderato de corrigir essa falha que vem de longos anos, de décadas, tem situação que vem há mais de décadas e tem casos individualizados, esse estaria tomando uma atitude de correção também, seria um acerto, seria uma justiça social e profissional aos demais. Então, assim, é uma oportunidade para o executivo, e muitos deles têm aberto mão ao longo de alguns mandatos. O Ricardo Coutinho, ele fez isso porque por interesses imediatistas, e agora todos esses escândalos que têm surgido aí têm comprovado isso, né? Quando o setor executivo, judiciário se junta, mas em prol de uma situação apenas para atender interesses particularistas e imediatistas, resulta nisso, no descaso com a sociedade, no descaso com o direito, no descaso com aquilo que poderia estar servindo muito mais à segurança pública, à educação, à saúde. Por isso tantos descalabros, né? Então são muitos dos nossos colegas que estão nessa luta, e eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar, porque não desistem, são verdadeiros guerreiros, pessoas com capacidade, capacitação, que têm se profissionalizado nesse período em que estão fora, em que estão excluídos, com curso superior, mestrado, especialização, se preparando fisicamente, com cursos de tiro. Então são pessoas que estão preparadas para assumir hoje, onde o governo não teria os gastos que tem que ter com aqueles que estão começando agora na formação. São verdadeiros profissionais que trazem a experiência policial, militar e toda uma bagagem de conhecimento, de estudo fora no mundo civil. Alan, a gente tem alguns, a gente podia, e vou levantar a questão para que a gente possa debater algumas questões de natureza técnica. Por exemplo, as turmas de 1990 estão completando 30 anos agora, né? Inclusive na nossa turma está completando 30 anos. Grande parte dos nossos colegas de turma já começaram a ir embora desde, né? A gente tinha amigos já, o Altenir, por exemplo, já tem 3 anos de guarda da reserva. A minha questão é como que a gente trabalha essa situação de idade desse militar nessa situação de licenciado e da Polícia Militar, e a atividade laboral dele, já que a gente levanta essa questão dos 30 anos de atividade, etc. Como é que a gente trabalha essa questão? E aí eu deixo os dois livres para fazer as suas colocações. Não sei se eu fui claro na minha pergunta. Como que a gente vai... Nós temos policiais na condição de licenciado
que tem, digamos aí, que se estivesse na ativa estaria completando 35 anos de serviço. Só que ele não estava na ativa. Como é que ele volta agora para essa atividade policial militar? Já estaria amadurecido para isso? Bom, a bem da verdade, acredito que talvez esse seja o maior entrave com relação à questão do governo, no que diz respeito a convocar toda essa tropa para poder servir a Paraíba, achando primeiro que pelo fato do tempo, do decurso do tempo, essa tropa não teria aí essa disposição de trabalho e nem tampouco esse tempo para servir a população paraibana. Mas na realidade nenhum dos servidores militares licenciados deu causa justamente a esse afastamento. Esse afastamento foi uma falha administrativa de governos anteriores, mas que aí, no caso, todos os demais governos tomaram conhecimento e tiveram aí a oportunidade de sanar de forma administrativa e infelizmente só efetivaram aqueles que vieram por determinação judicial. A primeira vez na história em que houve coletivamente, como uma forma justamente de resolver o problema, um pedido no sentido de reconhecimento desse direito, foi através da emenda 37. Tanto que em janeiro de 2015, a emenda ela é justamente de outubro de 2014, mas em janeiro de 2015, quando se discutia o orçamento da LOA, houveram diversas reuniões justamente na Assembleia no sentido de se verificar orçamento específico para cumprimento da emenda 37 sem que o governo ferisse a lei de responsabilidade fiscal. E aí no caso foi a oportunidade em que o presidente da LOA, que no caso à época era o deputado Ranieri Paulino, oficiou ao quartel do Comando-Geral solicitando justamente do comandante que informasse a Assembleia Legislativa quem e quantos eram os servidores militares licenciados, com o fito justamente de se verificar o quantum em dinheiro se necessitava para efetivar o cumprimento da emenda 37. E aí, no caso, em resposta a esse pedido do presidente da LOA, houve aí justamente a chegada de um oficial do quartel do Comando-Geral, que era justamente, acredito que era o Coronel Hélio, não lembro, mas ele era o diretor de pessoal, e ele trouxe justamente, isso é uma lista, e o ofício de resposta com 369 nomes de servidores militares licenciados, cujo licenciamento não foi publicado em diário oficial. Então esse foi um documento oficial, o primeiro documento oficial certificando a existência desses servidores na condição de afastados, mas que continuam vinculados à corporação. Eu faria aqui, pedir a vossa data máxima vem aqui para fazer a leitura aqui de Ivan Massal da Rocha. Ele disse: boa noite, amigo Edson, Tenente Edson Gomes, acompanhando o seu programa, faço o voto de que os nobres companheiros logrem êxito. Eu faço de suas minhas palavras. E o William volta a dizer assim: o princípio da impenetrabilidade, por exemplo, pode se amparar na chamada lei de Newton, que ensina que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Uma tese que os nossos motoristas se incumbem de ratificar no dia a dia das estradas do país. O William Carbal volta a dizer: professor Edson, seu entrevistado consegue romper uma lei de Isaac Newton. Bom, eu não consegui chegar a essa atividade mnemônica qual ele iniciou, mas eu deixo para vocês a bola, viu? Olha, eu queria aproveitar a oportunidade. Deixo para vocês a bola. Para fazer uma pequena reflexão sobre as questões mais atuais voltadas ao mercado de trabalho. O mercado de trabalho hoje, por meio de concursos e de convocações diferentes e capacitações e competências diversificadas, tem aberto possibilidade para que pessoas de idades mais diversas possíveis, elas possam estar assumindo atividades diversificadas. Na Polícia Militar, por exemplo, a gente percebe que há possibilidades e caminhos de atividades de pessoas com idades diversas, inclusive com a questão de gênero também, que merece ser
colocada aqui em questão. Antigamente, a estrutura física da pessoa, o tamanho, a sexualidade dela tinha um poder de inibir a sua atuação profissional e a idade também. Mas hoje já se verifica que um homem com 50 anos, ele não é mais considerado velho. A gente vê aí nos concursos pessoas preparadas. Coisa boa, eu me senti um menino agora. Então, e pode acreditar, tanto é que existe aí um quadro de reservas trazendo os policiais que foram para a reserva, só que não estão sendo valorizados o que deveriam ser. Só para contemplar o que você está dizendo, no final de 2015, Alain Delon pode me corrigir, que ele é mais centrado nas leis. No final de 2015, uma medida provisória estabeleceu que os militares de patentes inferiores, de tenente abaixo, de tenente, primeiro tenente, segundo tenente, subtenente, etc., eles podem continuar na polícia até os 65 anos, não sendo atingido pela chamada compulsória, que nós tínhamos uma compulsória de 53 anos até 2015, que impedia que até capitães que chegassem aos 53 anos de idade e não fosse promovido, eles seriam colocados eles iam para a reforma administrativamente ou para a reforma ex officio. Então, o que eu estou chamando a atenção é exatamente para essa possibilidade, atividade diversificada, né? Esse encaminhamento, que inclusive na época o comandante disse que iria estudar caso a caso, iria ver pessoas que teriam possibilidade de estar atuando na rua, aqueles que estariam nos quartéis, nas guardas, aqueles outros que estariam em atividades burocráticas, todos com plena capacidade de prestar um bom serviço à sociedade. Mas, sobretudo, assim, o que o nosso amigo doutor, advogado, também soldado, PM, Alain, ele nos traz, é que é uma questão de legalidade, de justiça também, sobretudo. Então, que a justiça... Eu acho que a legalidade ela já se cumpriu, né? Acho que agora é mais a questão, na visão de Ulpiano, que era o famoso jurisconsulto romano, que dizia que justiça é dar a cada um o que é seu. E acho que é hora de restabelecer a cada um o que é seu, né, Alain? Pelo menos pelo que está sendo colocado aqui. Eu queria lhe atrapalhar, Ricardo, pedindo mil desculpas. Nós estamos a 4 minutos de terminar o programa, e eu queria já trazer de vocês aqui as considerações finais, iniciando por você. Você faça aí, utiliza aí 40 segundos a 1 minuto para fazer suas considerações finais, agradecer a sua participação aqui no programa, dizer que esse programa vai estar aberto para que você possa vir outras vezes. Então, a gente só tem mesmo que agradecer a oportunidade de expressão, porque aqui nessa rádio a gente está encontrando voz, né? E quando a gente encontra voz, a gente se sente fortalecido, agradecidos e convictos que nossos direitos serão restabelecidos e que o governo, seja ele qual for, que encarar, corrigir esse erro que já vem de décadas, ele estará dando uma grande contribuição dentro daquilo que a sociedade realmente espera dele, que é a correção e fazer valer uma justiça social e, ao mesmo tempo, melhorar a segurança pública, porque realmente carece de bons soldados experientes. Agradeço mais uma vez e um abraço fraterno a todos os ouvintes. Muito obrigado, Alain Delon. Respondendo a última pergunta, e dentro daquele seu 1 minuto, que você tem 1 minuto e meio, que você tem que fazer as considerações finais, o Cabo Gilberto Silva, o deputado Cabo Gilberto Silva, nosso amigo, encontrei com ele hoje, dei um abraço, ele me falou do Bozo e eu da esquerda, né? Porque nós não damos certo nunca por causa disso. Me diz uma coisa, ele tem ajudado nesse processo? Cabo Gilberto Silva realmente ele tem se destacado como um líder, representante dos militares em geral, e no caso, inclusive, foi justamente do gabinete dele que partiu uma audiência pública que tivemos recentemente na Assembleia, onde ficou aí um encaminhamento por parte do presidente da casa. Foi muito bom tocar nesse assunto, mas nós estamos aí aguardando justamente um encaminhamento do deputado Adriano Galdino, que deixou a cargo da Procuradoria da Casa justamente um estudo atualizado desse caso para encaminhamento e abertura de diálogo com o governo do estado. Esse foi justamente um compromisso do presidente Adriano Galdino,
E nós estamos aqui, professor Edson, muito confiantes, porque inclusive também vai aqui um recado ao governo do estado. Também já protocolamos na Secretaria Particular do Palácio do Governo um pedido de audiência para que haja abertura de diálogo pessoal com o governo do estado. Alain Delon, meu amigo Alain Delon, advogado, policial militar da minha turma, desejo que logre êxito, você e os demais colegas. Meu amigo Ricardo, acabei de conhecer agora, já tenho na minha amizade, porque você é amigo de Alain, é meu amigo, tá? Agradeço aos nossos ouvintes através do canal do Facebook, do canal do professor Edson Gomes, dizer que o programa vai estar depositado amanhã em nosso canal no YouTube, e a todos que nos acompanharam pelos microfones da 104.9 Cruz das Armas FM, o nosso boa noite e um ótimo final de semana a todos, e que Deus ilumine a todos e todas.